Boa noite, pessoalzinho. Tudo bem com vocês? Professora Karina. Vamos aí para mais uma aula de neurologia, tá bom? Dando seguimento aí ao nosso conteúdo. A última aula a gente teve sobre a doença de mal de Alzheimer. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né? Qualquer dúvida vocês podem me procurar. E a gente vai dar continuidade aí nessas doenças degenerativas do cérebro, tá? Hoje falando um pouquinho sobre o mal de Parkinson, tá? O Parkinson, como Alzheimer, ela também é uma doença degenerativa, crônica e progressiva do nosso organismo, do nosso cérebro, tá? Ou seja, o que significa isso? Então, é uma doença que, uma vez instalada, você pode ter controle do avanço e tratamento da sintomatologia, ou seja, é mais uma doença que a gente vai tratar nosso paciente, não, o médico vai tratar o paciente de acordo com a sua sintomatologia para ter uma melhora de qualidade de vida, né? Então, ela não tem cura, então ela é progressiva, conforme o tempo vai passando, ela tende a progredir. É claro que, como todas essas doenças, tudo vai depender de cada indivíduo, elas evoluem de maneiras muito diferentes de um indivíduo para o outro, mas com características parecidas, né? Então, a gente não pode generalizar que um indivíduo com Alzheimer e Parkinson, eles vão progredir da mesma maneira. Não, lembrando sempre que essas doenças, o estilo de vida anterior da pessoa, ela interfere bastante aí nessas condições, tá bom? O que causa o mal de Parkinson, tá? O mal de Parkinson é ocasionado por uma diminuição intensa, bastante, de uma substância chamada dopamina do nosso cérebro. Para a gente entender um pouco, a gente precisa entender o que é essa dopamina, né? Rever aí um pouquinho para a gente conseguir entender. A dopamina, então, ela é um neurotransmissor, tá? Um importante neurotransmissor que atua no nosso sistema nervoso central. Ou seja, como neurotransmissor, a responsabilidade dela maior é de levar a informação de um neurônio para uma célula receptora, ou seja, a, a ela faz todo o comando das informações de um neurônio para o outro, né? Então, que os nossos neurônios, nossas células possam se comunicar para poderem agir, né? Ela também ajuda na realização de alguns movimentos voluntários do corpo, de forma muito automática, ou seja, são aqueles movimentos que a gente não precisa pensar para realizar, tá? Que está principalmente realizado com os movimentos dos nossos músculos. Então, a gente tem muitos movimentos que a gente, às vezes, não pensa para poder estar realizando. Nosso organismo, ela faz com que nossos neurônios se comunicam, né, com nossos músculos, como respirar, né, o coração é um músculo cardíaco. Então, faz com que todo esse outro sistema, ela é responsável por todo esse sistema voluntário. O que é voluntário, né? É a gente que precisa estar sendo feito, tá? Na falta também dessas substâncias de dopamina, ela causa uma degeneralização chamada numa localização chamada substância negra. Essa substância negra, se vocês fizerem a revisão certinho de neuro, ela é localizada lá no mesencéfalo, tá? Bem na base craniana, perto do cerebelo, do tronco encefálico, tá? Então, ela é uma região muito importante para o controle motor do indivíduo, tá? Então, quando a gente tem a degeneração dessa substância negra, desculpa, essa substância negra, a gente começa também aí a ter o movimento motor do indivíduo perdido, tá? Isso que são sinais e sintomas muito característicos da doença de Parkinson, tá? A doença de Parkinson, ela tem uma característica muito grande, principalmente seus sinais e sintomas relacionados ao equilíbrio e ao comando do corpo, tá bom? Aí é uma figura para vocês só poderem identificar melhor, tá? Então, a gente tem aí um plano de corte do mesencéfalo transversal aqui, né? Então, a gente recortando o mesencéfalo e colocando, vocês podem ver que aqui na primeira figura lá em cima, que é a substância negra normal, quando a gente tem os níveis de dopamina normalizados no nosso organismo, a gente tem essa substância negra bem preservada. Quando começa a cair a produção dessa dopamina, a gente já começa a ter a degeneração neuronal, desculpa, que é
que ocasiona principalmente, que são os principais sintomas da doença de Parkinson. Mas o que causa essa intensa diminuição na quantidade de dopamina, né? A gente está relacionado muito com o envelhecimento, então a gente sabe que com o envelhecer, né, isso faz parte da fisiologia do envelhecimento do indivíduo, né? Até então que para um diagnóstico de enfermagem que a gente faz para o idoso quando está internado, hospitalizado, ou até mesmo quando a gente vai fazer esses comandos de cuidar de casa, é o risco para queda, tá? Então, com o próprio envelhecimento, a gente já tem um pouco da perca da dopamina. Você pode perceber que todo idoso, a gente tem que tomar cuidado com tapetes, né? Porque ele já começa a ter uma marcha mais para frente, né? Que a gente fala que fica com mais corcundinha por conta dessa perca do equilíbrio, né? Já começa, às vezes cai sem saber, tipo, é muito comum a gente pegar a fratura de idoso e o idoso falar assim, olha, caí andando na rua, mas não tropecei nada. Então tá tudo focado também muito nessa diminuição dessa substância que é a dopamina do nosso corpo, tá? Então, desculpa, engasguei. Então, todos os indivíduos saudáveis apresentam morte progressiva das células nervosas, tá? Então, como eu já disse lá atrás, em Alzheimer, todos nós, com envelhecimento, a gente vai passar por todas essas diminuições. Isso faz parte da fisiologia do envelhecimento do organismo, tá? Então, só que aí pessoas vão desenvolver, outras não vão desenvolver as doenças, tá? Bom, quando a etiologia dessa doença, ela não está ligada com a hereditariedade. Então, a gente não considera que é uma doença hereditária, tá? A não ser que a gente comece a ter sintomas, que a gente comece a ter pessoas, mais de 5 ou 6 pessoas que já teve na família, tá? Ou tem pessoas também que podem começar a ter os sintomas muito precoces, aí com 40, né, 20 anos de idade. A gente tem que lembrar também que alguns sinais e sintomas do Parkinson, né, também está ligada com outras doenças, e não necessariamente precisa ser diagnosticado como doença de Parkinson, tá? As pessoas normalmente com um ritmo de vida muito acelerado, né, que quando eu digo acelerado, é acelerado mesmo, não faz muito parte às vezes da nossa rotina, às vezes acaba tendo como consequência o diminuimento desses níveis de dopamina, tá? Então, eles começam, assim, manifestando um pouco os sintomas da doença, tá? Mas altamente controláveis. Também não se sabe exatamente quais os motivos que levam a essa perda progressiva e exagerada das células nervosas. Ou seja, como é mais uma doença, tá? Aí em estudo, que não se sabe muito bem a causa que leva. Os médicos, os estudiosos, só descobriram que a gente tem essa baixa dessa dopamina que ela ocasiona todos os sintomas, né? Os sinais e sintomas no paciente. E que está ligado também, mais uma vez, com a questão do envelhecimento do corpo, tá? Fatores genéticos também podem haver, mas aquilo que eu disse para vocês não é considerado uma doença hereditária, tá? Ambientes como também, esses fatores ambientais, aí, como contaminação com agente tóxico, agrotóxico, resíduos químicos, por exemplo, eles também podem estar interligados aí no desenvolvimento da doença, tá? Então, a causa é muito desconhecida ainda, né? Então, a gente sabe que está relacionado com envelhecimento, pode estar relacionado com fatores genéticos, né? Mas não se comprova e ainda não é considerado como uma doença hereditária. Não significa que se alguém na sua família tem, você vai ter também. Então, a ciência não prova isso, então pode ficar tranquilos em relação a isso. A não ser que tenha mais de 3, 4 indivíduos na mesma família, que aí pode-se achar que tem alguma coisa em haver, tá? Quais são os sintomas? Qual é o quadro clínico, tá? O quadro clínico é basicamente composto por 4 sinais principais. A gente tem os tremores, tá? Principalmente os tremores de base, então a gente tem os tremores das mãos, os tremores do queixo, então, tremores da cabeça, então a gente tem bastante, o paciente tem essa questão dos tremores. A cinesia ou bradicinesia, o que significa isso? Que é a lentidão e diminuição dos movimentos voluntários, então, eles começam a ter uma diminuição desses movimentos, uma rigidez, tá? Então, tem um enrijecimento dos músculos, principalmente no nível das articulação. Então, você pode ver que normalmente eles não conseguem
vão ter dores e problemas nas articulações, tá? Inflamações, às vezes que isso pode ocasionar dores, tá? E instabilidade postural, tá? Então, tá uma dificuldade relacionada ao equilíbrio que pode levar o paciente com quedas frequentes. Eu tenho aí figuras que vai mostrar para vocês como é essa postura parkinsoniana, tá? Então, diferente do Alzheimer, a gente não tem o indivíduo aí com problemas com memória, né? Aí distúrbios de humor, a não ser que com o avanço da doença, ele desenvolva aí uma questão de depressão, ansiedade, mas não relacionada exatamente com a doença, né? Então, é um quadro, é uma patologia onde o paciente, ele vai estar passando por tudo isso com muita consciência, tá? Então, para o diagnóstico, não é necessário, entretanto, todos os elementos estejam presentes. A gente precisa que 2 ou 3 primeiros desses sintomas relacionados aí em cima estejam presentes no diagnóstico do paciente, tá bom? Não precisa exatamente terem todos esses sintomas ao mesmo tempo. Apresentando 2 ou 3 desses sintomas, já é bem característico para a doença do Alzheimer, tá? Esses sinais e sintomas, aí que é muito importante a gente saber que esses sinais e sintomas nem sempre estão presentes só na doença de Parkinson, tá? Depois a gente vai ver como que é feito o diagnóstico. Bom, quando a gente tem todos esses sintomas relacionados, todos eles juntos, a gente chama eles de síndrome parkinsoniana ou parkinsonianismo, tá? Outras doenças diferentes também podem causar e produzir essa síndrome parkinsoniana. Não necessariamente ela vai ter a doença de Parkinson, mas ela vai ter uma síndrome parkinsoniana, tá? Entretanto, a principal causa dessa síndrome é a própria doença de Parkinson, em aproximadamente 70% dos casos. O que significa isso? Que às vezes esses sintomas podem ocorrerem muito cedo, às vezes muito na parte juvenil, que a gente fala que é o Parkinson juvenil, entre 20 anos de idade, tá? Mas às vezes as pessoas têm esses jovens têm algumas condições pré-existentes, às vezes já fazem uso de remédios de hipertensão, que podem levar como efeito colaterais alguns medicamentos, a esses tremores, tá? Então, eles já têm uma predisposição genética para o Parkinson. Então, coisa que poderia aparecer lá na frente, outras condições do organismo, né, do próprio indivíduo, levam a se antecipar esses sintomas. Então, começa a ter essa síndrome parkinsoniana, né, que começa a aparecer muito cedo. Só que essa síndrome, ela é reversível, tá? Então, a gente consegue reverter ela, fazendo com que o indivíduo volte às suas normalidades, tá? É o que eu coloquei aí nessa última, que uma causa importante de parkinsonianismo secundário, me desculpa, é o uso de certos medicamentos, tá? Então, como, por exemplo, algumas drogas como usadas para vertigens, né? Então, a gente tem aí Ovonal, tonturas, doenças psiquiátricas, tá? Alguns remédios para hipertensão. Então, lembrando um pouquinho da aula lá de farmacologia que a gente teve, todo remédio, ele tem a sua indicação e sua contraindicação, né? Então, ele tem seus efeitos colaterais, tanto para o bem quanto para o mal, quanto para o mal, né? Então, o remédio não vai tratar só que a doença que ele precisa realmente tratar. Ele vai mexer com outras consequências do nosso corpo. Essa questão também é importante da gente sempre lembrar nossos pacientes, a questão da automedicação, tá? O quanto é importante não se automedicar, né? Então, toda medicação tem seus efeitos colaterais, né? Então, se a pessoa ela nem sabe que às vezes ela tem uma doença pré-existente, sim, predisposta como o Parkinson na sua vida, e às vezes o tratamento de algumas outras doenças fazem aparecer outras também, né? Então, por isso, o uso muito consciente dos remédios é muito importante. Isso faz parte da equipe de enfermagem, está sempre ressaltando e ensinando na parte educativa para os nossos pacientes, para a população, que a gente tem aqui no nosso país uma questão muito cultural de se automedicar por qualquer coisa. Gente, hoje o Google diagnostica a doença, né? Então, você coloca ali no Google seus sintomas, o médico Google já dá seu diagnóstico, já dá o tratamento e vai na farmácia e vai comprar. Mas não são bem assim a situação. Senão não nos formamos, não formamos médicos para poder tratar tudo isso, tá bom? Só que quando essa síndrome parkinsoniana ela é secundária, de acordo com
às vezes por alguma medicação, às vezes algum tratamento, elas normalmente são reversíveis, tá? Então, quando a gente tem a interrupção do tratamento e da medicação que causam esses sintomas, a gente podem ser, elas são normalmente reversíveis. Então, a gente consegue reverter o quadro do paciente. Então, ficou claro para vocês que a gente às vezes pode ter esses sintomas com uma síndrome parkinsoniana, mas não sendo às vezes Parkinson, tá? Às vezes 30% desses pacientes podem apresentar tremores, muitos relacionados com Parkinson, então elas têm uma síndrome, só que é secundária, relacionada a algum outro tratamento que ele tenha feito, tá? Como que os sintomas de Parkinson eles se manifestam, tá? Costumam se instalar de forma bem lenta e bem progressiva no organismo, então, eles não vêm do nada, né? Então, começa com tremores bem pequenos, normalmente de bases de mão, né? Então, o paciente ele começa a sentir isso. Normalmente, ele vai relacionar isso a outras questões, menos ao Parkinson, tá? Em torno de 60 anos de idade, tá? Embora 10% dos casos ocorrem antes dos 40 anos, né? Que a gente fala que é o parkinsoniano de início precoce. E até em menores de 21 anos, que é aquele parkinsonianismo juvenil, que eu já falei. Então, é uma doença de idoso? Sim, é uma doença de idoso. Mas em alguns momentos, 10% é um número muito pequeno, mas podem também ocorrer antes dos 40 e 21 anos de idade, tá? E assim, ele não tem um sexo preferido, ele vai atingir ambos os sexos e todas as raças. Então, os sintomas eles podem se instalar em qualquer pessoa, em qualquer idade, né? Tendo em consideração o aumento, né, dessa instalação dessas doenças, que a gente vê maior em pessoas idosas do que pessoas jovens, mas não tira de uma pessoa jovem poder, como eu já expliquei lá atrás, poder desenvolver essa doença, tá? Normalmente essa doença ela vai aparecer inicialmente só de um lado do corpo, tá? Então ele vai começar a se queixar que um lado do corpo não acompanha o outro, tem uma certa lentidão. Ele vai começar a ver que uma mão ele vai tremer, então às vezes a escrita vai ser prejudicada, às vezes o alimentar vai ser prejudicado. A gente não tem só a mão, mas a gente tem os tremores das pernas, a gente tem os tremores do queixo, mandíbula e maxilar. Então pode dificultar às vezes na questão da alimentação, na questão da fala, tá? Então ele começa a reclamar muito dessa questão. Uma coisa muito particular também dos sintomas do Alzheimer, do Parkinson, desses tremores, é que esses tremores, eles também estão presentes durante o repouso. Ou seja, quando a pessoa está parada, deitada ou sentada sem movimento, em repouso, esses tremores vão continuar. Então, às vezes, isso faz com que caracteriza muito a doença, porque às vezes a gente pode ter tremores andando pela rua por conta de uma tontura, alguma vertigem, mas os tremores de Parkinson eles não param nem mesmo em repouso, tá? Muito pelo contrário, desculpa, quando o paciente move esse membro afetado, ele tende a ter uma melhora desses tremores, tá? Então, não está, entretanto, presente em todos os pacientes com doença de Parkinson, tá? Isso é importante a gente lembrar. Então, nem todos os indivíduos que apresentam tremores são portadores de tal enfermidade. Ó, eu vou dar um exemplo muito básico, pessoal meu, do meu sogro. Meu sogro começou com tremores de base, minha sogra reclamando, ele é caminhoneiro, e ele começou a se queixar bastante. Até mesmo começou, a gente via esses tremores, às vezes, na alimentação dele e tudo. Aí eu falei pra minha sogra, falei, ele é hipertenso, diabético e tudo mais. Falei, bom, leva no neurologista. O neuro identificou, sim, como uma síndrome parkinsoniana. Mas junto com um trabalho multidisciplinar entre a medicina, cardiologista, que ele acompanha tudo, eles fizeram a diminuição dentro daquele contexto que poderia fazer. Se melhorou muito em relação aos tremores, diminuindo as medicações que ele tomava para hipertensão, até mesmo para diabetes, tá? Hoje ele faz o uso um pouco da medicação, que um dos tratamentos é a reposição dessa dopamina, né, sintética no organismo, para que se diminua esses tremores. Mas ele não é ainda considerado um parkinsoniano, mas ele tem sim uma síndrome. Então, ele tem algumas questões, alguns sintomas que representam o mal de Parkinson, tá bom? Então, o paciente percebe sim que os movimentos com os afetados estão mais difíceis,
mais vagarosos, atrapalhando as tarefas habituais, como escrever, manusear talheres, abotoar roupas. Então, é uma doença que aí, por conta desses tremores, por conta dessa perca de equilíbrio, interfere bastante na questão do autocuidado, da autoimagem, da independência do indivíduo nas suas tarefas diárias também, tá? Sentem também o lado afetado mais pesado e mais enrijecido por conta da doença, tá? Bom, esses sintomas, então, eles vão piorando de intensidade, tá? Conforme o tempo vai passando. Inicialmente, o outro membro do outro lado do corpo também vai sendo atingido, tá? E o paciente também pode apresentar sintomas de dificuldade para andar, com passos pequenos, alterações da fala, tá bom? Então, com o tempo, a gente vai tendo. Aqui é uma figurinha para vocês, até se vocês quiserem, bem resumido, tá? E é bem característico, eu gostei porque o Parkinson, ele tem uma característica muito grande na postura do paciente, às vezes até no andar, que é a marcha parkinsoniana, que a gente fala, que eu vou trazer uma figura também. Então, a gente tem aí a postura toda encurvada para frente, então ele perde esse equilíbrio, então é uma tendência. Você já viu criança pequenininha quando aprende a andar? Né? Criança, quando pequenininha, quando ele aprende a andar, a gente fala assim, nossa, mas sempre cai de frente com a cabeça. Mas é lógico, porque ele está procurando um ponto de equilíbrio no corpo dele. Então, o ponto de equilíbrio é jogar esse corpinho um pouquinho para frente para poder andar. É o que acontece na síndrome de Parkinson, mais ou menos esse movimento que faz. Então, a gente tem a postura encurvada, falta de expressões faciais, tá? Porque a gente perde os movimentos voluntários desses músculos por conta da baixa da dopamina, rigidez nas costas, cotovelos e pulsos flexionados. Então, a gente tem aí o peso que eu falei, que é a questão da articulação, inclinação para frente, abertura reduzida dos braços, até mesmo porque é um jeito assim inconsciente de se manter o equilíbrio, tremor das mãos, tremor das pernas, quadril e joelhos bem flexionados, marchas embaralhadas e curtas, que aí a gente entra no processo da marcha parkinsoniana, tá? Como ele tem esse movimento para frente, esse indivíduo é como esse andar mesmo que ele faz, tá? Então, a gente tem os tremores das mãos, mesmo em repouso, o andar da marcha parkinsoniana é um andar arrastado, tem um desequilíbrio, uns passos curvos e o corpo bem curvado. Então, às vezes, só do paciente entrar dentro de um consultório médico e começar a ter, às vezes, todos aqueles sintomas, fica muito característico também a expressão corporal e a expressão facial desse paciente de acordo com a doença. É uma doença que traz isso pra gente, tá? Então, qual que é o diagnóstico? É basicamente clínico, tá? Então, é baseado na correta valorização de sinais e sintomas descritos, lembrando sempre que o profissional mais habilitado e mais adequado para fazer esse tipo de diagnóstico é o neurologista, tá? Existem também os exames complementares, como tomografia cerebral, ressonância magnética, e vão trazer aí a questão aí dessa visualização da massa negra perdida, tá? Então, serve apenas para avaliação de outros diagnósticos diferenciais. Então, é para complementação de diagnóstico, tá? O exame de tomografia por emissão a gente tem também um exame chamado PET-scan ou PET-CT, que são os mesmos exames. É um exame, um tomógrafo de última geração. Ele faz verificações muito bem incisivas no corpo, nos órgãos, tá? A gente é utilizado como um programa especial para diagnóstico de doença de Parkinson, não só como de Parkinson, também em algumas doenças para descobrir, principalmente na parte oncológica, a gente usa, os médicos usam muito para ter descoberto se tem metástase no corpo, tá? Mas na maioria das vezes esse exame é mais desnecessário, tá? Diante do quadro clínico evolutivo bem característico que o paciente já vem apresentando, tá? Então aí é só para vocês terem uma curiosidade que existem exames mais sofisticados. O tratamento do Parkinson, como ele é feito? A doença de Parkinson ela é tratável, né? Tratável, geralmente tratando sempre a sua sintomatologia, mas ela não é curável, né? Então, a gente não consegue ter a cura, mas a gente consegue tratar bem a sintomatologia. Como o Alzheimer, o tratamento vai de acordo com os sinais e sintomas que esse paciente vem apresentando aí na sua progressão, na sua evolução, tá? O tratamento ele tende a corresponder de modo bem satisfatório, né? E as medicações que existem. Então, como o Alzheimer, é importante, esqueci de falar na aula passada, são doenças que têm tratamento disponibilizados pela rede do SUS, tá? Então,
são doenças bem assistidas aí na nossa rede de saúde pública. Então, todos esses tratamentos, tudo que tem de mais novo de medicação, o SUS disponibiliza para os pacientes, tá bom? Esses medicamentos, então, eles são sintomáticos, ou seja, eles não repõem parcialmente eles repõem parcialmente essa dopamina perdida no organismo, tá? Aí que faz melhorando os sintomas. Então, esses medicamentos normalmente não são para o Parkinson, né, para melhorar, tirando, tipo assim, outras consequências que podem ter, como dores articulares, tudo, mas para o Parkinson, o tratamento é a reposição dessa dopamina. Então, essas medicações, elas têm como consequência repor um pouco dessa dopamina perdida, que aí vai melhorando bastante a qualidade de vida desse paciente, tá? Porém, quando é diagnosticado o mal de Parkinson, esse medicamento é necessário fazer o uso dele por toda a vida da pessoa, tá? Até que apresenta tal enfermidade, até que apresenta assim, até que a gente tenha novos tratamentos, tá bom? Então, ainda não existem drogas mais eficazes do que as que já existem. Então, esse medicamento, uma vez que o Parkinson é diagnosticado, esse medicamento ele tem que ser tomado por toda a vida. É a único tratamento mais eficaz medicamentoso que a gente tem, tá? E tem que esperar aí as pesquisas ficarem mais abrangentes. A gente tem aí hoje a questão da cirurgia parkinsoniana, né? A Unicamp é uma das pioneiras, né? Mas não são indicados para todos os indivíduos, são ou os outros, um ou outro, né? Aí tem seus critérios, tá? É, então, também tem essa possibilidade, tá? Então, é uma cirurgia, um tratamento novo, né? São estudos novos, que todos que foram feitos até agora têm tido uma melhora de aí 90% a 95% das condições desse paciente. Então, tem se usado também como, mas não está disponível para todo mundo, e não são todos os indivíduos que estão qualificados para isso, tá? Então, a gente tem diversos tipos também de medicamentos antiparkinsonianos, tá? Disponíveis. Que devem ser também, aí o médico vai usar as combinações adequadas para cada paciente, como eu já disse, pela evolução da doença, tá? Garantida, assim, a melhor qualidade de vida, independência do enfermo. Então, lembrando sempre que é uma doença que o tratamento vai depender muito das combinações adequadas para cada paciente e pela evolução da doença, tá? Como eu falei aqui, ó, também existem as técnicas cirúrgicas para atenuar alguns sintomas das doenças de Parkinson, tá? Isso quando o tratamento principal, que é a medicação, ela não dá certo, tá? Então, essa medida cirúrgica, ela não é curativa, tá? É uma medida cirúrgica paliativa, como existe para várias doenças. Então, ela só é escolhida a partir do momento que as medicações não obteram resultados satisfatórios, né? E também existem várias regras para que o indivíduo se exponha a essa cirurgia, tá bom? Então, tem aí essa questão. Fica aí para vocês, como pesquisa dessa aula, pesquisarem melhor sobre esse tratamento, sobre essas técnicas cirúrgicas, tá bom? O tratamento adjuvante com fisioterapia, fonoaudiologia é muito recomendado também. Então, quando a partir do momento que a gente tem as articulações bem atrofiadas, a postura, isso pode ocasionar dores articulares, musculares. Então, a fisioterapia pode ajudar bastante nessa questão. A fono também pode ajudar muito na questão da mobilidade oral do indivíduo, tá? O objetivo do tratamento, incluindo os medicamentos, acompanhamento fisioterapeuta, fonoaudiologia, suporte psicológico e nutricional também, tá? Então, o paciente, de acordo, ele vai ficando um pouco deprimido, tá? É para reduzir o prejuízo funcional decorrente da doença, tá? Então, assim, permitindo que o paciente tenha a sua independência, uma qualidade de vida aí por muitos anos, tá? Quais são as assistências de enfermagem? Então, orientar sobre a prevenção de queda. Então, a gente tem aí o problema de queda do paciente, tá? Como disse, a gente já falou várias vezes sobre isso. Usar posicionamento de apoio, prover dispositivos de segurança. Se prover dispositivos de segurança, então a gente, como ele tem a marcha baixa, né? Pequena, como a gente viu ali, então é importante que a gente recomende aos familiares, cuidadores, tirar os tapetes de casa, né? Colocar uma sandalinha bem presa aos pés para diminuir que ele tropece, escorregue, tá?
Usar posicionamento de apoio, almofadas, travesseiros, que ajudam ele na hora que ele senta, ter uma postura mais adequada, tá bom? Monitorar a pressão arterial, administrar medicação conforme a prescrição médica, orientar sobre o horário correto da medicação, tá? Então, orientando aí sempre os cuidadores a importância de se respeitar o horário da medicação, promover papel de cuidador. O que é esse promover papel de cuidador? Tanto para nós, se esse paciente vir a ser hospitalizado, como explicar, como eu já disse lá em esclerose, quanto mais as pessoas entendem da sua enfermidade, da sua patologia, mais fácil a gente tem essa questão do cuidado, né? Então, a gente promove esse papel de cuidador para o outro cuidador. Então, a gente faz aí a parte educativa. A gente trabalha muito com essas doenças no papel educativo do enfermeiro, educativo da equipe de enfermagem, tá? Orientar o cuidador e as terapias com massagens, que aí eu coloco a fisioterapia, tá? O que a família e as condições financeiras e econômicas também poder disponibilizar. É claro que todas essas doenças também estão ligadas a isso, tá? A gente prolongando o máximo possível de funcionalidades com forma musculares, então é importante que a gente incentive esse paciente a ter a manter uma caminhada, um exercício, os movimentos, tá? Para que não se atrofie tanto essas articulações. Mobilização das articulações para melhorar a rigidez e a dor, tá bom? Terapia de relaxamento, aí vai de acordo com cada família, indivíduo. Se está dentro do hospital, a gente pode promover isso para ele. Orientar sobre o suprimento de água, então a gente tem aí tanto de água, ingestão de líquidos, né, de alimentos. Acho que eu coloquei aqui, gente, orientar sobre o suprimento de água, orientar sobre a terapia com líquidos, orientar sobre a ingestão de líquidos, ou seja, eu repeti tudo, né? Então, vamos consertar aqui na aula. Então, não só de água, como também de alimentos, tá? Então, como é um paciente que às vezes podem ter, lembra, problemas na mobilidade da fala, do mastigar, do deglutir. Então, é importante, como o Alzheimer, a gente está orientando da importância dos cuidados da ingestão correta da alimentação, do líquido, para a gente aí poder evitar futuros problemas, como desidratação, anemias, tá? Que a gente tem um desequilíbrio nutricional no nosso paciente, né? Às vezes eles ficam com vergonha, porque eles perdem essa autoindependência. Então, o cuidador tem que ter essa sensibilidade de perceber. Nem sempre, às vezes, ele vai pedir ajuda, tá? Às vezes a gente dá um jeitinho de ajudar, sem ele perceber que parece que a gente percebeu alguma coisa de errado, né? Então, que o cuidador tem que estar sempre atento a isso. As sessões com fono pode ajudar muito essa questão também, porque faz todos os exercícios fonoaudiólogos, todos os exercícios oral, melhoram e ajudam essa musculatura toda oral do indivíduo, tá? Então é isso, a gente termina mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Hoje a professora tá mais confusa, né? Trocando as palavras, mas estou aí disponível para qualquer dúvida. Eu vou ver se semana que vem eu faço uma aulinha de revisão de tudo que a gente já viu até agora, com os pontos principais, para poder que vocês fixem melhor, tá bom? Os conteúdos. Espero vê-los em breve. Estou com saudade do lanche natural de Israel. Então, a gente se vê em breve na escola. Espero que tudo isso se normalize o quanto antes, tá bom? Um grande beijo para vocês.